Salve, salve, rapaziada! Jordan na área, o youtuber mais zicador do Brasil. Olha o que eu tentei zicar esse clássico ontem. Fiquei sabendo que se chama Clássico dos Gigantes. Eu confesso que eu não sabia. Todo clássico aqui no Rio de Janeiro tem nome. Durante a live eu fiquei, porra, qual o nome entre Fluminense e Vasco? Aí alguém foi pesquisar no Google. Aí fiquei sabendo que era Clássico dos Gigantes. Teve tudo aí nesse jogo. Vasco perdendo gols, como sempre. Vasco prejudicado, como sempre. Juiz, que já foi de torcida organizada do Fluminense, é o que estão falando aí nas redes sociais. Então, vamos lá. Vasco 0, Fluminense 0 no Maracanã. E os vascaínos estão revoltados com a Ferge, com o Fluminense, com a arbitragem, com o mundo. Querem chamar o FBI. Alô, Josh Wonder, da 777. Call to FBI 911. Ou é 910? Enfim, vamos lá. Passar a compilação aqui dos vascaínos aí revoltados. Já sabem, rapaziada, link aqui embaixo na descrição desse vídeo para o canal de toda essa galera aí. Se alguém aí não gostou, se sentiu ofendido, mande mensagem que eu removo o vídeo. Valeu? Sem strike, por favor. Então vamos lá. Vamos aqui. Acho que hoje eu nem vou fazer chacota nem debochar porque eu vi o jogo e... Para ter uma ideia, vários vascaínos na minha live estavam falando, caramba, nem contra o Flamengo foi assim. Olha, para terem falado isso, é porque o bagulho foi doido. Vou começar aqui com o vascaíno do Cerrado. Cara, como é que a gente fala de um campeonato desse sem usar a palavra nojo, asco? Eita. Como que a gente consegue abrir um vídeo para falar desse lixo desse campeonato carioca? Palavras fortes. Que a gente só joga a porcaria desse campeonato carioca porque é obrigado. É verdade. Porque quando o John Textor ameaçou tirar o Botafogo por causa desse sistema corrupto, dessa quadrilha que toma conta do futebol brasileiro, a começar pela CBF, com um monte de dirigente preso, acusado de corrupção, quadrilha, lavagem de dinheiro, as federações... Porque o Vasco e o Botafogo e outros tantos times são obrigados a baixar a cabeça para o sistema. São obrigados a jogar, mesmo sendo roubados sistematicamente. Assim, quando o John Textor e o Vasco ameaçou tirar o time titular do Carioca, a CBF, que é um covil de corrupção, de bandidos e políticos da política nacional, que tomam conta da CBF, que é uma entidade privada que não presta conta de tudo que eles fazem de negócio e levantam de dinheiro sujo. Por isso que a seleção brasileira hoje é o que ela é, com influência de empresários, jogadores que são colocados sem merecimento, sem meritocracia, simplesmente porque lá virou um balcão de negócio. Quando ameaçaram tirar os times do campeonato desse lixo, quando eu falo isso, tem carioca que fica puto. Era sim, a gente sabe, o mais charmoso. Era sim o melhor campeonato estadual do Brasil. Mas transformaram no pior, no campeonato mais lixo e asqueroso e nojento do futebol brasileiro. Quando ameaçaram tirar os times titulares para botar sub-23 para jogar o campeonato carioca, a CBF, para defender a FES, obrigou os times a jogar com o time titular com uma regra absurda de que deveriam colocar titulares em campo como se a FED determinasse quem é titular e quem é reserva num time de futebol. Cara, o que ele é uma coisa que sempre me incomodou também. O pessoal da Globo fazia muito isso. Estão desvalorizando o campeonato, botando reserva. Quem é jornalista para dizer quem é reserva ou titular de um time? Querem mandar no trabalho de um treinador? Pô, olha, ele só tá falando verdades aqui, hein? Tem coisa que a gente tem que entender que não é só amadorismo, não é só ruindade, não é má intenção, é sacanagem, é pilantragem mesmo. Aí não, cara. E essa emissora imunda que é a Rede Bandeirante, né, do Neto, que vive bravejando e falando e fazendo discurso, né, de caráter nessa emissora podre, lixo, tendenciosa, que o tempo todinho fez questão de minimizar os erros ou as sacanagens com o Vasco. Olha só, aí eu sou obrigado. Não é choro dele mesmo, não. Tipo assim, quando tinha um lance polêmico a favor do Vasco, aí... ok, mas
Mas teve um lance também assim para o Fluminense. Toda hora, realmente, eles estavam tentando qualificar. É igual o lance do final ali da falta do Verratti. Ficou estranho. Porque, lógico, existe um interesse, o Vasco não fechou para que o Campeonato Carioca fosse transmitido na Band, sim no SBT. Existe um movimento para que o Vasco fique de fora, porque aí a Band e a FERJ, que é tudo fechada, vai transmitir as semifinais e finais, porque o mandante tem o direito de jogar com uma transmissão. Fluminense 0, Fluminense VR 0, Vasco 0. Gente, uma verdadeira sacanagem foi vista ontem no Maracanã, provando que realmente a Fies, junto com o Fla-Flu, não querem, né, ver o Vasco numa final ou o Botafogo. Ontem foi um verdadeiro show de horrores do árbitro tricolor, que até esqueci o nome desse desgraçado, desse filho da puta, né, que roubou ontem o Vasco, mas roubou descaradamente o público dos Maltinos. Já acompanhei várias partidas de futebol e nunca vi algo parecido. Realmente ontem o Vasco foi literalmente assaltado, garfado no Maracanã. Se o Vasco ontem, eu não posso nem falar do Vasco, o Vasco fez uma excelente partida pelas suas limitações. Ontem o Ramon Dias, mesmo fazendo algumas alterações equivocadas, botando o David, que é fraquíssimo, como titular da equipe, mas conseguiu fazer uma armação de jogo onde a equipe do Vasco neutralizou praticamente o time do Fluminense. O Vasco praticamente com 70% de domínio da partida e o Fluminense com 30%. Ontem, um verdadeiro assalto, um verdadeiro roubo, uma sacanagem que fizeram com o Cruz Maltino, gente. Ó, esse técnico, esse juiz, filha da puta, tricolor, quem na foto, tem foto ele com camisa de torcida do Fluminense. Um verdadeiro assalto, um verdadeiro roubo, uma verdadeira sacanagem dessa vergonha, desse lixo que é o campeonato carioca. Se eu fosse o Vasco, botava um time de júnior, um time juvenil e se dedicava à Copa do Brasil brasileiro. É um campeonato fajuto, um campeonato filha da puta, aonde querem fazer a final Fla-Flu e praticamente tiram o Vasco do campeonato com um verdadeiro assalto à mão armada ontem no Maracanã. Uma sacanagem, coisas que a gente tem nojo e vergonha desse sistema corrupto, né, da FERJ, do Campeonato Carioca e pode ter certeza também do Campeonato Brasileiro. Manipulação de resultado onde o Vasco não poderia vencer essa partida ontem, pois ontem foi literalmente assaltado no Maracanã. Uma vergonha o que foi visto, foi visto. Não adianta torcedores irem comprar seus ingressos para ver o que aconteceu ontem. A gente vai terminar aqui, né, nesses bastidores, é um bastidor, é os bastidores que vocês vão ver os melhores momentos, vocês vão ver o assalto desse tricolor, juiz ladrão, safado, filho da puta, que ontem meteu a mão na equipe Cruz Maltina, e vai ver também Alexandre Matos botando a boca no trombone. Vai ver um trechinho dos caras do VAR, da arbitragem, falando com Alexandre Matos. O VAR, gente, deu pênalti. O VAR deu pênalti. O juiz filha da puta desse juiz tricolor é que manteve a sua posição dentro de campo, não dando pênalti, pois o Cano literalmente jogou voleibol. O Cano jogou voleibol e o filho da puta não deu pênalti, mas o VAR deu, tá no vídeo aí. Veja tudo, gente. E também o Emiliano Dias revoltado, falando que o Vasco foi roubado. Uma vergonha o que foi visto ontem no Maracanã. Final de jogo. Amo Vasco. Vasco 0, Fluminense também 0. Cara, ó, tô pé da minha vida, tá? Fazia tempo, irmão. Fazia tempo
que eu não via, que eu não assistia uma partida onde o Vasco fosse tão prejudicado, maluco. Nem contra o Flamengo. Que arbitragem horrorosa, cara! E aí você vai vendo, né? Entra rodada, sai rodada, a arbitragem do Carioca sempre horrorosa. Antes de começar o jogo, a torcida do Vasco descobriu uma foto do árbitro de hoje. Caralho. Com uma camisa de torcida organizada do Fluminense. Tá? O árbitro da partida de hoje tá com uma foto circulando na internet. Mas será que é real? Uma camisa da torcida organizada do Fluminense. Esse foi o árbitro que a Ferge colocou para apitar o clássico entre Vasco e Fluminense. Cara, aqui eu tenho que fazer uma correção a ele. A Ferge, eu acho a Ferge bem FDP mesmo. Mas ela fez igual no Flamengo e Vasco. Chamou Vasco e Fluminense para escolherem um árbitro. É que eu falei. Aí a Ferge dá uma de Pôncio Pilatos, lava as mãos. Falou, Vasco, vocês estão vindo reclamar? Vocês, em conluio com o Fluminense, escolheram esse aí. Eu acho um absurdo isso. Correndo da responsabilidade. Parceiro aí só errou nesse detalhe aí. Que quem escolheu o árbitro foi os dois times. Tem que reclamar com o seu dirigente que escolheu mal. Escolheu um árbitro que já foi da torcida organizada do Fluminense. Deu mole aí, hein? O Alexandre Matos deu mole. Cara, que arbitragem desastrosa. E é o seguinte, cara. Aquelas suspeitas que eu falava, né? Todo mundo suspeita, né? Um monte de gente falando sobre isso. Porque a Ferge abre para isso. Parece mesmo, cara. Muita gente falando, o Vasco vai ser prejudicado mesmo pela arbitragem, porque o Vasco não vendeu para a Band o campeonato, o direito de transmissão como mandante, ele vendeu para a SBT e para a Globo. Ué. Não vendeu para a Band igual o resto dos grandes e os pequenos. Então, o Vasco vai ser prejudicado para final, jogo decisivo, não ser no SBT, não ser na Sport TV. Olha, não duvido de nada. Essa suspeita surgiu durante esse campeonato devido ao tanto de arbitragem ruim. E entra rodada, sai rodada, irmão. É brincadeira o que estão falando, o que estão fazendo com o Vasco nesse campeonato. E aí parece até que estão brincando mesmo com a gente, né? A arbitragem horrorosa contra o Bangu, eles chamam o Vasco. Não, esse árbitro vai ser afastado. Aí depois vem outra arbitragem horrorosa contra o Nova Iguaçu. Não, fica tranquilo, Vasco. Eu vou afastar. Mas aí vem o clássico com o Fluminense, coloca o árbitro que é torcedor do Fluminense. Cara que já foi de torcida organizada, maluco. O que esse cara fez hoje com o Vasco, meu irmão, fazia tempo que eu não via o Vasco ser tão prejudicado, cara. Tão prejudicado, tá? O Vasco teve um gol anulado. O David, que fez o gol, nem isso, o David tá tão mal, que nem isso teve sorte, né? Fez o gol legítimo, tá? Ele saiu do campo do Vasco, ou seja, não tem impedimento. Mas o VAR inventou, cara, uma imagem horrorosa, irmão. Própria transmissão da Band falando, inconclusivo. Não dá pra ver. Como que esse VAR marcou? Teve pênalti no Verrete. O cara derrubou o Verrete dentro da área. O árbitro não marcou nada. Teve mão do Cano na bola dentro da área. Um lance onde ele estava com a mão aqui, estava na barreira, protegendo o pescoço, mas ele pulou, irmão. Quando ele pula, cara, aqui é pênalti, irmão. A bola, você pula com a mão aqui, bate na sua mão, é pênalti. O VAR chamou, o juiz não deu. Expulsou o Medel, não dá nem para entender. O André, jogador do Fluminense, que já tinha amarelo, deu uma cotovelada no Zé Gabriel, na boca do estômago do Zé Gabriel. Não tomou o segundo amarelo. Continuou em campo, terminou o jogo em campo. Cara, o Vasco foi muito prejudicado, tá? Muito prejudicado. Muito mesmo. Muito.
nesse campeonato falido, dessa federação falida, para não falar outra coisa com F, nós vamos aqui trazer as principais, tá? Porque muita coisa rolou depois do jogo. Tem aí o Alexandre Matos que falou um monte. Tem o Emiliano falando categoricamente que eles foram roubados. Tem essas notinhas do Vasco da Gama, que pra mim, ali, rapaz, não quer dizer porra nenhuma. Pelo menos o Alexandre Matos foi sincero. Ó, a gente não vai mais na Ferg, não queremos saber. Vamos tomar outras medidas. E também todos os lances polêmicos para você poder deixar a sua opinião, porque chega a ser patético da galera lá das Laranjeiras, que é um time pequeno, tá, cara? Desculpa aí vocês do outro lado, mas, cara, vocês se comportam como um time pequeno. Porque querer dizer, cara, querer justificar toda essa merda que aconteceu ontem, falando que a bola bateu na mão do Medel, sendo que, porra, só um idiota, né? Eu não vou nem falar um cara que tem deficiência visual, porque isso não é engraçado. Mas tem gente que gosta de bancar de idiota, só um idiota não consegue enxergar que a bola primeiro bate no joelho do Medel e depois bate na mão. Então são justificativas, são situações para querer maquiar qual é a verdadeira intenção da Ferg. Quer deixar o Vasco pelo menos na 5ª posição, porque eu acho que nem entre os 4 nós podemos ficar. Porque, cara, eu vou te falar uma coisa, chega a dar nojo. E aí, eu que não gosto de repercutir, e eu procurei nem trazer, tá, o histórico do juiz, e viraliza, né, uma foto do cara com uma camisa lá do Clube das Laranjeiras, se eu não me engano, a camisa de torcida organizada, e ele apitando o jogo do Vasco. E aí o responsável também é quem representa a porra do Vasco. Igual o presidente que tá aí, que aparece muito nas redes sociais, mas quando tem que aparecer nos bastidores para botar a porra do pau na mesa, vem a justificativa, olha, até agora não pode aí ir lá representar o futebol da SAF, porque ainda não escolheu alguém para ser o segundo dele na cadeira da SAF. Faça isso, Pedro Paulo, porque você foi Pedrinho quando jogava bola. Eu estou desvinculando a imagem do jogador para a imagem do presidente. Você pediu para entrar, você falou que ia representar. E se você não fizer essa porra, eu vou te cobrar igual eu cobrei todos os outros, porque tá na cara que essa Seven, juntamente com o Lúcio Barbosa, não tem a menor influência nos bastidores do futebol. Enquanto isso, a gente continua sendo prejudicado. Eita, então tá aí, rapaziada, a compilação dos vascaínos aí revoltados, alguns cuspindo abelha africana, falar igual o Apolinho falava. Mas olha, eu confesso que dessa vez eu não achei que foi choradeira não, hein? Igual lá, o Campeonato Brasileiro teve muito isso, com o Santos, tal. Cara, aqui no Campeonato Carioca, tipo assim, não vou discordar do que eles falaram, não, sobre essas coisas aí, direito de TV. Não seria interessante o Vasco ser o único clube que não está na Bandeirante. Enfim, não vou discordar, não vou debochar, porque onde tem fumaça, há fogo. Enfim, diz aí nos comentários o que vocês acharam aí, rapaziada. Tricolores, vascaínos, rivais, que vocês acharam aí da arbitragem entre Fluminense e Vasco. Cara, minha voz está horrível. Deixa eu finalizar logo. Valeu, tamo junto, até a próxima.